Bíblia junto comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. Vamos ler junto, pode ser na CF, tem aí? Vamos ler juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Repita comigo, precioso sangue de Jesus. Vamos lá? Precioso sangue de Jesus. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Obrigado, querido. Pode tirar. Gente, quando a gente lê essa frase, aliás, esse texto, esses versículos são um dos primeiros versículos na Bíblia que eu decorei há muitos anos atrás, porque ele traz uma realidade de esclarecimento, de revelação muito profunda. E é claro que Pedro estava escrevendo a uma igreja que já conhecia Jesus, por isso que ele diz, sabendo. Ele está dizendo, vocês sabem que vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, ou seja, vocês não foram transformados, resgatados do mundo, que ele chama aqui de vã maneira de viver, com ouro ou com prata. Ele está falando de valor, ele está dizendo que você não compra a salvação com dinheiro e que, na verdade, o dinheiro diante do Senhor, ele pode ser o fruto de uma bênção de Deus, mas ele não serve para ganhar nada de Deus, porque Deus não se vende. E ele vai um pouco mais longe e diz que vocês não foram resgatados dessa vã maneira de viver, que nem por ouro ou por prata, nem pelas tradições que vocês receberam dos vossos pais. E isso é muito profundo, porque todos nós viemos de uma tradição familiar. Todos nós fomos criados debaixo de uma tradição familiar. E para cada um de nós, Deus foi apontado ou revelado de alguma forma dentro desse ambiente familiar. Mas essa palavra vem e diz, vocês não foram resgatados por isso, porque não é uma tradição familiar, não é lá o que a sua família fazia ou deixava de fazer, não é a forma como você foi criado, que te resgata dessa vã maneira de viver, que traz você para a realidade da salvação. Então ele faz um contraponto, ele diz, mas vocês foram resgatados, vocês foram salvos, vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus. E ele coloca o sangue de Jesus num lugar de altíssimo preço. E ele continua dizendo como um cordeiro incontaminado e imaculado. É como o cordeiro que deu a sua vida por nós. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas antes de Jesus vir ao mundo, quando as pessoas, no Velho Testamento, você lê isso na Bíblia, quando as pessoas elas queriam pedir perdão por seus pecados lá no Yom Kippur, uma vez por ano, elas traziam um animal e elas colocavam a mão sobre esse animal e faziam uma espécie de transferência de pecados para esse animal, porque o salário do pecado é a morte. Então, alguém tinha que morrer pelo pecado, porque Deus é santo. Então, o animal morria no lugar daquela pessoa. Esse animal, ele era degolado e o seu sangue era derramado. E há um texto muito interessante em Levítico 16, 14, que diz que esse sangue era espargido 7 vezes, o sangue daquele animal. E então, aquele pecado era perdoado, porque houve um derramamento de sangue. Mas então vem Jesus, e quando Jesus vem, ele se apresenta no Novo Testamento, e quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, João Batista faz um link entre Jesus e aquele cordeiro que era morto pelo pecado daquelas pessoas. E quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontando para uma realidade absolutamente nova, porque aquele animal morria
por aquele pecado específico daquela pessoa específica. Mas agora havia um plano de Deus, de enviar o seu próprio filho não para morrer por um, mas para morrer por todos. Todos os anos no Velho Testamento a pessoa tinha que repetir o mesmo ritual, matando um novo animal, um novo sangue tinha que ser derramado. Mas agora Jesus iria entregar a sua vida não para que a sua morte valesse um ano, mas que valesse uma única vez por todos nós, para sempre. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende isso mais claramente. Quando você lê a carta que está escrita aos Hebreus, diz assim: assim também Cristo foi oferecido como sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos. Quando você lê o mesmo Pedro que escreveu o texto que nós lemos nessa manhã, agora no capítulo 1, versículo 38, ele diz: porque também Cristo padeceu uma vez por todos os pecados, o justo Cristo pelos injustos, que somos nós, para levar-nos a Deus, morto na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. E quando eu olho para essa figura, gente, desse animal no Velho Testamento que era sacrificado e o seu sangue era espergido 7 vezes, ele aponta para algo profético na vida de Jesus. E quando você vai ver o sacrifício de Jesus, a obra da cruz, que não é somente o momento em que ele foi pregado na cruz, mas a partir do jardim do Getsêmani, depois de instituir a ceia, que logo mais nós vamos participar, a partir do jardim do Getsêmani até a sua morte, até o momento em que ele expira naquela cruz, nós temos englobado nisso a obra da cruz, a obra da redenção. E dentro desse espaço de tempo, Jesus também derramou o seu sangue 7 vezes. E isso aponta para algo muito precioso, gente, muito precioso. A gente está acostumado a ouvir expressões, jargões, que a gente ouve, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso, o sangue de... Enfim, eu fui criado na nossa casa, a gente sempre que recebia uma notícia meio chocante, a minha mãe sempre dizia: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E a gente foi acostumado a ser criado com essa expressão. Mas o que isso de fato significa? Se alguém te perguntar, o sangue de Jesus é precioso, por quê? Porque ele me salvou. Você não está errado de falar isso. Mas é muito mais profundo que isso. É muito mais lindo que isso. É muito mais maravilhoso que isso. Antes de seguir, eu preciso definir aqui para vocês o significado de uma palavra. Remir, remissão, ou redimir e redenção. São todas a mesma coisa. São 2 verbos que significam a mesma coisa. Resgatar, comprar, remover algo. A partir disso, queridos, eu quero, nessa manhã, de forma rápida, mas muito profunda, pregar sobre os 7 momentos em que Jesus derramou o seu sangue na cruz. Para que você entenda o sacrifício de Jesus e para que você entenda que os olhos do Senhor estão sobre você. Para que você perceba o quanto Ele te ama. Sabe, nessa manhã eu pensei em pregar sobre muitas coisas. Poderia fazer aqui um link direto com o batismo, enfim. Mas a semana inteira essa palavra está no meu coração. E eu quero trabalhar com você de forma rápida, porém não profunda. Não é porque é rápido, não será profunda. Quando nós olhamos para Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele entra naquele lugar após instituir a ceia, ele sabe, queridos, é uma quinta-feira à noite, e ele sabe que ele vai ser crucificado no dia seguinte. E ele começa como homem, levando sobre ele a nossa humanidade, e o terror toma conta daquele ambiente, e ele começa a orar em agonia. Lucas 22, 44 diz que ele em agonia orava intensamente. E o estresse, a agonia foi tão grande, que a Bíblia vai dizer que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Primeiro, eu preciso que você entenda o seguinte:
ele estava suando e muito em oração. Todo o pavor, e talvez você pense que Jesus estava sofrendo aquele pavor, porque ele entregaria a sua vida. Eu digo para você que é mais do que isso. Todo o pavor estava sobre Jesus, porque ele levaria sobre si os nossos pecados. Os pecados que fariam o Pai se afastar dele. E ele, naquela agonia incessante, ele ofereceu com lágrimas, e tem um texto em Hebreus que fala desse lugar, e diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações a quem o podia livrá-lo da morte. Queridos, grave isso. Naquela oração, Jesus suava abundantemente, com muitas lágrimas, com muita oração. E essa agonia levou o seu corpo a um estado de estresse tão grande, que o suor se transformou em sangue. E o sangue de Jesus começou a ser derramado naquele lugar. O Getsêmani é um lugar de grande agonia, a ponto de Jesus inverter e pedir que os seus discípulos intercedessem por ele. E a palavra vai nos dizer então que o sangue de Jesus corria até o chão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não foi naquele jardim por acaso. Eu preciso dizer para você que um homem já tinha estado num jardim antes. Adão tinha estado no jardim antes. E quando Adão esteve no jardim, o que Adão fez prevalecer foi a própria vontade dele e não a vontade de Deus. Agora, Jesus vai resgatar para nós o que Adão havia perdido. O Adão que se submeteu à própria vontade, virando as costas para a vontade de Deus. Agora, o segundo Adão, o nosso Senhor, volta ao jardim, queridos. E ali, ele não vai fazer com que a sua vontade prevaleça, como Adão fez, mas ele vai fazer com que a vontade de Deus seja restabelecida. E Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz em Romanos 5,17, porque pela ofensa, pelo pecado de um homem só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais agora, em Cristo, os que recebem a graça, reinarão em vida por Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O primeiro lugar que Jesus derramou o seu precioso sangue, fala de render-se à vontade de Deus. Jesus se rendeu à vontade do Pai. Escute isso, Lucas 22, 42. Jesus na oração diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas, o que está escrito lá? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus morreu naquela cruz para que hoje a gente pudesse submeter as nossas vontades à vontade de Deus. O primeiro derramamento de sangue, o primeiro derramar de sangue de Jesus, foi para que ele resgatasse a possibilidade de nós vivermos debaixo da vontade do Pai. Ele rendeu a sua própria vontade a Deus. Sabe o que isso significa? Que hoje, cada um de nós pode render a sua própria vontade a Deus e andar debaixo da sua vontade, da vontade do Pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que você vira as costas para a vontade de Deus na sua vida, você só está revelando o homem caído, o Adão, o velho Adão do Éden, quando a sua vontade prevalece. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós reconhecemos, queridos, que a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Escute bem, Adão fez a sua própria vontade. Jesus derramou o seu próprio sangue para fazer a vontade do Pai. E eu, em Cristo, posso me render à vontade do Pai e não à minha. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Então diga comigo: que seja feita
a tua vontade e não a minha. Querido, Jesus é preso naquele jardim, a gente podia ficar aqui até amanhã, falando sobre cada passo desse. Mas Jesus é preso naquele jardim e levado para a casa de Anás, e depois levado para a casa de Caifás, e depois ele é julgado pelo Sinédrio. Os seus 71 membros se reúnem de madrugada no mais ilegal de todos os julgamentos. Ele é entregue pela manhã para Pilatos. Pilatos vê que ele não tem culpa de nada, manda ele para Herodes. A Bíblia diz que Herodes brinca com a cara de Jesus e devolve ele para Pilatos. A multidão está pedindo que ele seja crucificado, e Pilatos, sabendo que ele era um homem justo, para aplacar a ira da multidão, libera então que ele seja chicoteado. E quando você lê lá em João, capítulo 19, versículo 1, então o tomaram e o açoitaram. Olha o tamanho desse versículo. Então o tomaram e o açoitaram. Ponto. Parece ser algo tão simples. Parece que ele levou uma surra de cinta. Mas, querido, eu preciso lhe dizer que o chicote romano ele tinha 3 metros de comprimento. E lá na ponta dele e ao longo dele eram amarrados ossos e também pedaços de ferro. E quando aquilo batia na carne, onde batia, levantava. A maioria das pessoas morriam no chicoteamento, porque os órgãos saíam pelas costas. Mas Jesus suportou aquilo. O Salmo 129, 3, que é um salmo messiânico, diz assim: passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. E talvez você pense que Jesus estava amarrado ali e sem poder fazer nada. Não, queridos, ele estava se oferecendo por nós. Quando você lê Isaías capítulo 50, versículo 6, sabe o que está escrito lá? Ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, e o meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba, não escondi a face da zombaria. Jesus tomou sobre ele toda a nossa humanidade. Esse versículo não só revela que ele oferece as costas, mas que ele oferece o rosto para aqueles que arrancavam as suas barbas. Eu não sei se você sabe, uma das formas de tortura, por causa da barba grande, era eles arrancarem a barba com as próprias mãos. Eles fizeram isso com Jesus. Isso é bíblico. E o sangue foi vertido pela segunda vez, agora das suas costas. O sangue nas costas aponta para algo que ele levou nas costas. E quando a gente lê Isaías 53, 4, diz: certamente ele tomou sobre as costas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Sabe o que isso significa? Está preparado para ouvir? Jesus derramou o sangue nas costas para que você pudesse ser curado de todas as suas enfermidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus ainda cura. Quantos creem nisso? Diga amém. Jesus também morreu para que nós fôssemos sarados. Cristo é o Deus que sara. Que coisa maravilhosa. Seu sangue foi derramado ali. Ele é devolvido então e os soldados começam a tecer uma coroa de espinhos. E a coroa de espinhos lhe é colocado sobre a sua cabeça. E quando a coroa entra na cabeça de Jesus, forçadamente, o sangue de Jesus escorre pela terceira vez. E os espinhos lhe ferem. E a primeira vez que aparece a palavra espinho na Bíblia foi depois que Adão e Eva pecaram. A Bíblia vai dizer que Deus diz para eles, lá em Gênesis 3:17, portanto, diz para Adão: porque desses ouvido à mulher e comesse da árvore que te ordenei, mesmo eu dizendo que não o fizesse. Escute agora. Com dor a terra será maldita por causa disso, e com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Escute agora. Espinhos e cardos também tu produzirás, e comerás a erva do campo. Escute agora. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado.
porquanto em pó tu és e em pó tu te tornarás. Antes eu preciso dizer o que é espinhos e cardos. Cardos nada mais é do que uma cabeça de espinhos com até 400 sementes. Esses cardos, esses espinhos crescem junto com a plantação e sufocam a plantação. Sabe o que o pecado trouxe para a terra? O pecado trouxe exatamente o seguinte: agora o homem, a mulher, os homens iriam trabalhar muito e colher pouco. É o que Deus está falando para Adão. O pecado trouxe, queridos, uma dinâmica. A terra se tornou amaldiçoada e agora nós teremos que comer com o suor do rosto o nosso próprio pão. A gente trabalha muito. Se eu perguntar aqui, quem trabalha muito e ganha pouco, diga baixinho, amém. O sangue de Jesus, querido, foi derramado pela terceira vez para nos redimir da miséria. Quem entendeu? Olha, se eu fosse você, eu tinha até levantado a mão e falado: é para mim, Jesus, essa. O sangue de Jesus foi derramado para nos redimir. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós não pregamos aqui a teologia da prosperidade, onde o dinheiro é o centro. Aqui só tem um que está no centro, e é Jesus. Ele é o sol da justiça. Ele é o sol, tudo gira em torno dele. Quem está entendendo? Jesus não gira em torno de você, é você que tem que girar em torno do Senhor. Mas nós também não pregamos aqui votos de pobreza, porque Deus deu-nos uma vida abundante. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Queridos, a abundância não necessariamente é ser rico, mas é ter sustento na mesa e paz debaixo do telhado. Isso é prosperidade. E essa prosperidade, ela vai na contramão de tudo, porque as raízes são profundas. Quem lembra do Salmo de número 1, versículo 3? Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas nunca cairão, escute agora, e tudo quanto fizer prosperará. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Queridos, essa árvore mencionada nesse salmo está no deserto, mas próximo de um rio. E as suas raízes alcançam esse rio. Sua vida pode estar num deserto, mas se as suas raízes estiverem conectadas a Jesus, tudo o que você fizer prosperará. É o que diz o salmista: fui moço, no Salmo 37, 25, e agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua semente mendigar o pão. Sabe o que isso significa? Viva uma vida diante do Senhor, e você terá prosperidade na sua vida, na sua casa, na sua família, e os teus filhos nunca mendigarão o pão, serão bênção nessa terra. Jesus derramou o seu sangue por nós. Jesus conquistou uma vida de bênçãos. Creia nisso. Deus prosperará a sua vida. Pode ser até simples, mas nunca faltará. Pode ser difícil, mas o Senhor sempre abrirá portas. E as pessoas que trabalham muito e ganham pouco, não acreditam que Deus tem prosperidade. Mas eu quero lhe dizer, se você crê, você trabalhará menos e ganhará mais. Quem recebe essa palavra? 2024, você trabalhará menos e ganhará mais. E você vai dar testemunho disso. Diga glória a Deus. O Júnior levantou até as duas, né, Júnior? Para pregar dobrado. Queridos, quando Jesus, então, foi levado à cruz, me acompanhe, redobre a sua atenção, porque isso aqui é uma palavra que pode mudar a sua vida. Jesus é levado para a cruz e quando ele chega no Gólgota, ele é deitado em cima daquela cruz. Imagine o que é deitar de costas, com as costas que foram chicoteadas, em cima de uma cruz que não foi, em cima de um madeiro que não foi polido, cheio de farpas. Ele é deitado ali e então as suas mãos são pregadas naquele lugar e escorre pela quarta vez o sangue das mãos
de Jesus. A Bíblia vai dizer no Salmo 22:16, pois me rodearam os cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, e transpassaram-me as mãos e os pés. Quando pregaram Jesus, as mãos de Jesus naquela cruz, o seu sangue desceu. E você sabia que a mão tem um significado muito importante na Bíblia? Quando você lê os textos bíblicos, um pai, à beira de morrer, estendia a sua mão e abençoava os seus filhos. Os sacerdotes abençoavam o povo estendendo as mãos. As mãos, queridos, falam de autoridade. A Bíblia vai dizer em Êxodo 9:29 que Moisés diz para Faraó, quando eu sair da cidade, eu estenderei as mãos sobre a cidade, e então os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Observe a autoridade disso. A Bíblia vai dizer que Jesus, em Lucas 4:40, diz que todos os enfermos vinham, e ele curava as doenças, colocando a mão sobre eles. Mas isso não é uma autoridade só para Jesus, é uma autoridade para aqueles que creem em Jesus, porque isso Jesus compartilhou conosco. Mateus capítulo 16, versículo 17 diz, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Escute agora. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Querido, Deus deu em Cristo Jesus a autoridade para nós. E eu posso falar isso explicitamente, usando o texto de Lucas 10, versículo 19. Jesus diz, eu dou a vocês autoridade para pisarem sobre cobra e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Você sabe o que significa a autoridade? A autoridade significa a essência exposta. Quando você se converte, você recebe um chamado de Deus cheio de autoridade. Jesus diz, ide por todo mundo, fazei discípulos, aquilo que fizemos nessa manhã, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu posso lhe dizer uma coisa, e talvez isso te choque, mas o diabo não se importa se você frequenta uma igreja ou não. Eu vou até aprofundar isso. O diabo não se importa se você religiosamente vai a uma casa, uma igreja. A preocupação do diabo, e ele fica desesperado, é se você assumir a autoridade que Deus te deu. Meu irmão, se você assumir uma autoridade que Jesus conquistou naquela cruz, o diabo arrepia. É cumprir o ID. O diabo não quer que você faça discípulos. Quer ter a autoridade de Jesus? Fale dele. E olha o tamanho dessa autoridade. Jesus disse, Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus diz, eis que vos dou a chave dos reinos dos céus. Tudo, olha esse nível. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Olha o tamanho da autoridade. Deus nos deu a autoridade. Sabe o que isso significa? Que ao derramar o sangue das próprias mãos, Jesus estava conquistando para nós uma autoridade que vem diretamente dele. Uma autoridade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, uma autoridade de Deus sobre os seus filhos, uma autoridade de Deus sobre os seus negócios. E quando nós viramos as costas para isso, nós estamos abrindo mão de todas essas verdades. O sangue de Jesus derramado nas suas mãos foi para que ele recuperasse para nós a autoridade perdida. Receba, querido, a autoridade de Deus. Não é uma autoridade terceirizada. Não é o crente 6 horas para mim, 6 horas para mim. Não, querido. Uma autoridade de você mesmo entrar dentro da sua casa e dizer a partir de hoje, Jesus vai morar dentro desse lugar. A autoridade de Deus para você colocar as mãos sobre os teus filhos e dizer, Senhor, cobre eles com teu sangue precioso, livra eles da mão do homem mau. Queridos, a autoridade está em você. Jesus morreu para compartilhar esta autoridade. Há um poder sobre você. Escute só, Jesus diz assim,
todo o poder o Pai me deu. Quem é que tem todo o poder? Jesus. Mas olha o que Jesus diz: eis que vos dou o poder. Ele compartilha o seu poder, uma autoridade, queridos. Não é igual aquele desenho, ó céus, ó vida, ó trabalho, ó contas, ó igreja. Gente, não. Se levante. Deus te deu a autoridade. Quantos podem louvar ao Senhor por isso? Mas os seus pés também foram perfurados. E com os pés perfurados, ele teve o seu sangue derramado pela 5ª vez. E você sabe o que significa pés na Bíblia? Conquista. Queridos, eu estou crendo, num 2024, não sei como é que você está, a tua expectativa aí. Primeiro, eu encontro pessoas que, se eu ficar meia hora perto deles, eu desisto até da própria vida. Eu digo, rapaz, o negócio está tão feio mesmo, é verdade. Não, pastor, pastor, não, mas olha isso. Pastor, eu vou te mandar uns vídeos. Eu digo, não manda. Eu não vou assistir teus vídeos, cara. Não vou assistir. Não, vou te mandar para você ver o que está acontecendo. Porque está acontecendo umas coisas aí que ninguém fala, que ninguém diz. Eu digo, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. A minha vida não está nas mãos, seja de quem for. Minha vida não está na mão de autoridades daqui da terra. Minha vida, queridos, aquele que governa a minha vida está assentado num alto e sublime trono. Ele se assenta, queridos, na sala do governo do universo. Ele tem as rédeas da história humana nas suas mãos. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele dá nome aos raios e determina onde os raios vão cair. A minha vida está na mão dele. Eu posso estar no deserto, mas a minha raiz está conectada nos rios de água viva. Querido, então eu creio num 2024 fenomenológico. Eu posso até piorar, indubitavelmente fenomenológico. Agora quero ver, você estava tentando repetir na cabeça, quero ver agora. Pé é conquista. E o sangue de Jesus foi derramado na cruz, quando os seus pés foram pregados. Escute isso. Deuteronômio 11, 23. Também o Senhor, de diante de vós, lançará todas as nações, e vocês possuirão e conquistarão e serão poderosos, porque todo o lugar que pisarem a planta do vosso pé será vosso. Ninguém resistirá a vocês, diz o Senhor. Conquista. Adão dominava a terra, mas entregou o domínio, a autoridade, pela desobediência. E o império que hoje domina o mundo é o império das trevas. Colossenses 1,13, Paulo escreveu, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um lugar de conquista. Não se engane com as conquistas do império das trevas. Há uma conquista num lugar diferente. Pastor, onde é o império de Jesus? Eu digo que o império de Jesus é todo lugar onde um filho dele coloca o pé. Onde está um filho de Jesus? Ali é o reino em movimento. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã vocês estarão espalhados por essa cidade. E nós profetizamos no aniversário de Londrina que Londrina é de Jesus. Londrina é de Jesus. Querido, e onde alguém chega, muda. Gente, quando nós chegamos aqui onde nós construímos essa igreja, há quase 20 anos atrás, inclusive ano que vem a restauração faz 20 anos. Vamos fazer uma grande festa, vai ser um ano de festa. Mas quando nós chegamos aqui,
esse lugar não era bonitinho, não. Nós chegamos aqui, queridos, e esse terreno era anexado com a praça. Isso aqui era um lixão a céu aberto. Vocês acreditam que aqui em Londrina tem gente que enche o carro de lixo e para nos terrenos e joga o lixo tudo lá? Vocês acreditam? Já ouviram falar disso, não? Acontecia aqui. Amém? Se você já fez, baixinho já diz, Jesus, me perdoa pela minha porquice. Mas agora tu me redimiu. Agora eu sou águia, não sou porco. Glória a Deus. Mas vocês acreditam que tinha gente que fazia isso? Era lixo. Gente, e não era coisa pouca não, era sofá. Sofá. Daí para cima. Jogavam tudo aí. Isso aqui era um lixão, gente. E a gente chegou aqui e pensa, o negócio era complicado. E a gente chegou e a gente começou aqui a fundação dessa igreja e tal. Daqui a pouco chega uma notícia. Que um português de Portugal veio e comprou esse terreno aqui na frente. E ele vai construir um posto de gasolina. E todo mundo disse, esse cara é doido. Esse cara só pode ser português mesmo. E eu posso brincar com isso porque o meu genro... meu genro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Seu retiro. O meu cunhado. Jesus. Desliguei e estou ligando. O meu cunhado... Amém. Vamos orar, gente, para encerrar. Onde é que está a Mel? A Mel está aqui. Não recebeu! Pronto! A Mel não recebeu, gente. Não está aqui. O meu cunhado é português. De Portugal, nascido. Um dos caras mais fantásticos que eu conheço. O cara foi e comprou aquele terreno para construir um posto. Todo mundo começou a zoar ele. Disse, o cara é louco. Vamos fazer fila para assaltar. Aí daqui a pouco alguém decidiu abrir uma pizzaria. E o outro abriu não sei o quê. E esse negócio começou a mudar. E todo esse bairro começou a mudar. E essa avenida começou a crescer. E comércios começaram a ser trazidos para cá. E eu fico igual criança quando eu vejo construções. Eu perdi às vezes porque a minha casa passa na frente do golfe ali, do super golfe. Toda vez que eu passava, você falava, abençoa mesmo, Senhor. Abençoa, abençoa. Eu fico abençoando, queridos, esse lugar. Porque nós colocamos os nossos pés nesse lugar. E onde o reino chega, não muda só o espiritual, muda o material. Muda o ambiente, torna tudo mais bonito, mais lindo, para a glória de Deus. Amém? O reino de Deus é onde você colocar o seu pé. A palavra de Deus diz em Provérbios 21, 22, o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba as fortalezas. Não existe barreira humana que impeça um crente de conquistar. Um crente de conquistar. Então, sabe, eu não estou falando só de conquistas materiais, mas também de conquistas espirituais. Escute isso em nome de Jesus. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para conquistar. Agora, Jesus dá o seu brado na cruz e um dos soldados, para conferir se ele havia morrido, lhe fura o lado com uma lança. E ali o sangue de Jesus sai pela 6ª vez. João 19, 34. O seu coração foi perfurado. Queridos, quando fura o lado de Jesus, o seu coração é perfurado. E sai sangue e água. Escute isso. Lucas 4,18, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Escute agora. E enviou a curar os quebrantados de coração. Eu falei que cura física, e existem feridas físicas, mas também existem feridas da alma. E quantos filhos de Deus não conseguem romper? Estão debaixo de um sofrimento de inferioridade, de vitimismo. Quantos filhos de Deus não conseguem dar sequência nas suas vidas? Quantos filhos de Deus têm raiva de Deus? Quantos filhos de Deus têm uma fortíssima veia de Adão?
O que fez Adão cair, gente? Querer ser Deus. E quantos de nós já não paramos na frente de um espelho, ou já não pensamos na nossa mente, se eu fosse Deus, eu faria diferente? Eu teria feito diferente? O que você acha que é isso? Isso é querer ser Deus. Isso te expõe a um lugar de enfermidade da alma, onde você entra numa espécie de looping de vitimismo, sempre reclamando de Deus, se rebelando contra Deus. E as feridas, então, são abertas. Você sabe que a Bíblia não esconde as feridas dos seus personagens. Uma vez Jeremias estava ferido com Deus. E ele vai dizer, no capítulo 15 de Jeremias, ele diz assim: por que a minha ferida não aceita ser curada? Olha, você sabe o que Jeremias estava dizendo? Eu tenho uma dor que é incurável. Eu não consigo sarar. E ele está falando, sabe para quem isso? Para Deus. Ele diz assim: serias tu para mim como águas inconstantes e como um ribeiro ilusório? Ele está falando de Deus. Ele diz: o que é águas inconstantes? Parece que uma hora está bem, outra hora é inconstante. Seria tu para mim como um ribeiro ilusório? E ribeiro ilusório, ele está se referindo à miragem no deserto. Quando corre, não, na verdade não existe. Ele diz para Deus: eu estou magoado contigo. Eu estou triste, eu estou ferido, dói. E em outras palavras, se eu fosse tu, eu faria tudo diferente. O que ele está dizendo? É o pecado de Adão. Eu quero ser Deus, para que eu faça do meu jeito. E isso lançou Jeremias dentro de um buraco existencial. Ele parou de viver e passou a existir. Você já se sentiu assim? Você vai, volta do trabalho, você vai atrás das coisas, e você não está vivendo, você está existindo. Não existe propósito. Mas Deus responde Jeremias. E alguém pode falar: Deus responde Jeremias fulminando ele. Não. Deus responde Jeremias com amor. E Deus responde Jeremias dizendo: Jeremias, escuta, se tu voltares, Jeremias, eu te trarei. E eu levei anos para entender essa frase. Ué, se eu for voltar, Deus não precisa me trazer? Ou eu volto, ou Deus me traz. Por que os dois? Se tu voltares, eu te trarei. O que Deus estava querendo dizer com isso? Sabe o que Deus estava dizendo com isso? Se você der o primeiro passo, eu te pego no colo e te trago de volta. Se tu voltares, eu te trarei. Escute, se apartares, Jeremias, o que presta do que não presta, tu serás como a minha boca, Jeremias. Tu serás como um muro de bronze. Tu serás como uma fortaleza, Jeremias. Escute isso. Todos nós temos, sim, o direito, ainda que não é bem do jeito que eu estou dizendo, de nos entristecermos com as feridas da vida. Mas existe um Deus que está esperando você dar o primeiro passo para te pegar no colo e te trazer de volta, porque Ele está com muita saudade de você. O Senhor te ama. Quando o coração de Jesus foi perfurado, o sangue desceu para nos curar a alma. Escute, Jesus não veio para os perfeitos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Pastor, você não sabe o buraco que eu estou. Eu não sei mesmo, mas eu conheço a palavra de Deus. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a palavra de Deus. Confesse o amor de Jesus pela sua vida, sobre sua história. Tome posse do que Jesus fez na cruz e do sangue precioso de Jesus. E seja feliz, porque Jesus conquistou a nossa felicidade na cruz. Finalmente, Isaías 53:5 diz que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. A palavra moído significa amassado. A palavra amassado significa amassado por golpe violento. Você está falando que Jesus teve hemorragias.
das 7 vezes, Jesus sangrou para fora. Mas a 7ª, Jesus sangrou dentro. 6 lugares ele derramou para fora. 1 lugar ele derramou para dentro. Sabe por quê? Porque quando ele derrama para dentro, ele está falando da redenção do Espírito, da salvação. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Mas o sangue de Jesus foi derramado, escute, internamente. E com isso, ele estava libertando o seu espírito das garras do diabo. Quando alguém recebe Cristo na sua vida, ele é alvo de um novo nascimento. O que isso significa, pastor? O espírito de pecado, condenado à morte, recebe agora um espírito de vida, vivo, eterno e que vai passar a eternidade com o Pai. Quando eu leio Romanos 8, versículo 1, diz: portanto agora, depois do novo nascimento, depois de você entregar a sua vida com o Senhor, e quem sabe você se render à vontade de Deus e deixar que Deus cure as tuas feridas. Quando isso acontece, a Bíblia diz: agora então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Escute agora. Mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Quem está entendendo isso? E agora, um pouco mais à frente, no mesmo Romanos 8, mas no 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Sabe por que você está se sentindo perdido, perdida? Sabe por que cada hora você pensa numa coisa? E às vezes até uma coisa mais terrível que a outra? Sabe por que os teus planos de tentar construir algo, às vezes vão te arremeter a uma destruição muito maior? Sabe por que você está sem direção? Sabe por que você está perturbado? Porque existe o Espírito de Deus que quer guiar você. Mas você pode ter virado as costas para Ele. E você está fazendo do seu jeito. E sabe qual que é o resultado? O resultado é que talvez você esteja nessa manhã exausto. Exausta de lutar contra Deus. Quem pode resistir ao Senhor? E Ele nos resiste com amor. Escute. Porque vocês não receberam, escuta isso, em nome de Jesus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para vocês viverem em medo. Mas vocês receberam o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E você sabe que Abba é pai em hebraico. Abba, Pai, significa nada mais, nada menos do que pai, pai. Da onde originou-se a palavra? Papai. E ele está falando de um lugar onde onde o teu espírito de escravidão é liberto para um espírito de vida. E nesse lugar, você pode chamar Deus de papai. É nesse lugar que você dá um primeiro passo e o papai te pega e te conduz nos seus braços de amor. Gente, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não é bastardo. Pastor, mas Deus fez o que eu não queria que Ele fizesse. Existem coisas na eternidade que você vai perceber, você vai descobrir. Nada foge do controle de Deus. O que está fora de controle é você, longe de Jesus, achando que está livre, quando não passa de um escravo. E o Senhor diz:
Eu não dei a vocês o espírito de escravidão. Eu não derramei o meu sangue dentro de mim mesmo para que você fosse escravo. Eu derramei o sangue dentro de mim mesmo para que o seu espírito fosse livre. Você está entendendo isso ou não? Sabe por que o seu coração está queimando? Porque esse espírito de vida quer guiar você. Quer mudar a sua história. Quer fazer novo de novo. Ah, pastor, eu já vivi muitos anos. Sério? Não, porque Deus chamou Abraão com 75. Deus tem uma história. Um novo tempo. Deus tem vida. E a vida passa tão brevemente. Então você pode passar a vida dizendo, ó, a minha ferida não aceita cura. Ou você pode ouvir a voz de Deus nessa manhã dizendo, se tu voltares, eu te trarei. Olha a paz que tem nessa frase. Receba essa paz. Só para você experimentar o que eu estou falando. Deus está falando, se tu voltares, eu te busco, eu te trago, eu te guio. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Ele derramou o seu sangue dentro para redimir o seu espírito. Por isso, não vire as costas para aquilo que o Senhor fez. Eu vou repassar. Ele derramou o seu sangue no suor, para que hoje a gente pudesse submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Ele derramou, o seu sangue foi derramado nas costas, para que você recebesse cura física e pudesse sair daqui curado de todas as enfermidades. Ele derramou, o seu sangue foi derramado na coroa, para que você saísse de uma vida de miséria e fosse próspero em todas as áreas, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida. O seu sangue foi derramado nas mãos, para que você recebesse autoridade para chegar dentro da sua casa depois desse culto e dizer, Jesus vai morar aqui. Para estender a mão sobre a cabeça dos seus filhos e falar para eles que existe um Deus acima de todos os deuses, um rei acima de todos os reis. Porque essa é uma responsabilidade que Deus te deu. O sangue de Jesus foi derramado nos pés para que você conquiste. Para que você conquiste nessa terra e para que você conquiste coisas espirituais. Para que você seja um conquistador e não uma vítima. O sangue foi derramado do lado para que ele curasse a tua alma, as tuas dores, as tuas feridas, o teu sofrimento. E finalmente, o sangue foi derramado dentro para que o teu espírito fosse redimido e você recebesse a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso, queridos, tudo isso, Ele conquistou para nós. Levante a sua mão, receba nessa manhã todas as conquistas que já foram conquistadas por Jesus para a sua vida. Diga amém para a sua casa. Diz para quem está perto, receba isso em nome de Jesus. Que nessa manhã a gente possa fazer uma entrega, uma oração de entrega a Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Essa manhã eu quero fazer uma pergunta. E depois nós vamos cantar uma canção. Agora você ficou de pé e esse momento é um momento perigosíssimo. Porque é onde você distrai. Por isso, conscientemente, se concentre novamente aqui. Existe alguém nessa manhã que gostaria de entregar sua vida para Jesus?
eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu vou orar daqui mesmo. Você vai levantar a sua mão, fazer um sinal para mim e eu vou orar por você. Ou alguém que se afastou do Senhor. Está esgotado, esgotada, mas está longe. E gostaria de nessa manhã voltar para o Senhor. Se reconciliar com o Senhor. Se existir alguém que gostaria, talvez você nunca fez uma confissão de fé. Levantar a mão, receber uma oração, entregando a sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, eu quero tudo isso para a minha vida. Eu quero viver essas coisas. Ou alguém que gostaria de se reconciliar. Se houver alguém, depois eu vou orar por todo mundo aqui, mas se houver alguém, você vai fazer assim, só assim, da onde você está. E eu vou orar por você. Existe alguém? Tem que levantar alto e fazer assim. Existe alguém? Isso, querido. Você também. Deus abençoe. Você também. Existe mais alguém? Pastora Mônica, ajuda ali. Lá atrás, lá atrás. Existe mais alguém desse lado? Existe alguém aqui, queridos, desse meio para cá? Isso, querida. Que lindo. Existe mais alguém nessa manhã que gostaria de tomar uma decisão por Jesus? Existe? Muito bem. Nós vamos orar. Vamos orar? Eu não sei se você sabe, o maior milagre na terra, gente, não é o mudo falar, não é o surdo ouvir, não é o paralítico andar. O maior milagre na terra é quando alguém se entrega para Jesus. Esse é o maior milagre. Porque todos os outros não passarão para a eternidade, mas essa decisão é eterna. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por essas vidas que nessa manhã, Senhor, estão entregando, Senhor, as suas vidas para Ti. Pai, reconhecendo, Senhor, a necessidade, Senhor, de caminhar ao Teu lado. Nessa manhã estão tomando o primeiro passo na Tua direção. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos. Coloca eles, Pai, debaixo do chuveiro da graça. Dá, Senhor, o banho da regeneração. Justifica, Senhor, para Ti. Coloca eles, Pai, no trilho da santificação. E junto com eles, esta igreja, nós não nos cansamos de Te confessar como nosso único e mais do que suficiente Salvador. O Teu sangue derramado, o Teu sangue precioso conquistou tudo para nós, e nós nos rendemos a Ti. Escreve, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida. Um novo tempo, uma nova história. E a Tua palavra diz, Senhor, que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há uma festa, Senhor, produzida pelos anjos. E nessa manhã, Senhor, nós também fazemos festa na restauração. Vamos aplaudir Jesus e dê o seu mais alto. Glória a Deus! Vamos cantar junto? Todas as alturas, nossa tua voz, faz-me tua justiça, pela minha vida, Jesus escreve teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Vamos!
Coloque a mão